elas começaram a estudar, né, sobre a doutrina da igreja, sobre a história da igreja, e chegaram à conclusão óbvia, né, que essa igreja católica reconhecida pelo mundo. Maria vita in morte suo. Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao nosso canal Tietos Fidelio. Meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um podcast, né? Meu nome é Marcel. Pessoal, hoje a proposta do nosso vídeo, a gente quer mostrar para vocês algumas notícias que repercutiram bastante aí no mundo católico nesses últimos dias, né? Nessas últimas semanas, daquela freira lá do convento na Espanha, aquelas freiras, né? Que disseram palavras bem fortes acerca dessa nova igreja. É isso que a gente quer compartilhar com vocês aqui. E outras situações também que aconteceu com o Francisco. Fica aí que vai ser bem legal, né, Marcel? É isso aí, Leonardo. E também aproveitar para agradecer aí os quase 4.000 visualizações do nosso último vídeo. Eu acho que foi aquele pedido que a gente fez, né? A gente fez o pedido do pessoal dar o like. E muitas pessoas deram like. Quero agradecer a vocês aí. Apesar das críticas, né, que o pessoal faz, o like ele é muito importante. E o like de vocês ajudou o vídeo a ter uma grande visualização, um grande número de visualizações. E por falar em like, hein, Marcel? Falou de comentários aí, fomos chamados até de mendigos, né, de like. Agora... Viramos mendigos, né? Pô, galera, um like não custa nada, né? É de graça, pô. Então, assim, não custa nada. A gente aqui não é mendigo de like, a gente não tá nem pedindo pix pra vocês nem nada, então, assim, não custa nada. Dá o like, mas que sejamos, então, mendigos de like, né? Verdade. Cego já sou, então pra pedir uma esmolinha aí, um like aí, também não teria importância. E é mandamento da igreja, né? Da esmola, né? Mas explicar pra galera, né, Marcelo? Você falou um ponto importante. Por que a gente pede like, né? Quem produz, pessoal, conteúdo na internet, principalmente no YouTube, o que faz a mensagem do vídeo ser propagada, para o YouTube fazer isso? É o engajamento. Como que você faz o engajamento? É se inscrevendo, é compartilhando os vídeos, é dando like. Isso faz com que o YouTube ele vai sugerir esse vídeo para mais pessoas. Então, por que a gente pede like? Justamente por isso, para que essa mensagem nossa chegue para muito mais pessoas e mais pessoas entendam o que está acontecendo na igreja de Cristo hoje em dia. Então, mendigos, que sejamos, deixe o seu like e vou deixar uma meta aqui. No último vídeo nós batemos aí já mais de 500 likes. Vamos bater 1000 likes nesse vídeo que nós estamos postando aqui? Então, contamos com a ajuda de vocês aí, né, Marcel? É uma forma também de vocês que estão participando também ajudar nesse trabalho de evangelização, de envio da mensagem para mais pessoas também. É uma forma de vocês colaborarem também com essa mensagem. Né? Não só com o dinheiro, né? Vocês acabam sendo cúmplices também do nosso trabalho. Verdade. Agora o assunto, né, Marcel? Você viu lá as freiras na Espanha? Pois foi deu uma repercussão gigantesca, né? O legal é que deu uma repercussão também na grande mídia, né? Isso é muito importante. E vai cada vez acontecerem mais conversões, né? Isso aí é um movimento, é uma onda que vai cada vez crescer mais e cada vez pessoas mais se darão conta dessa nova igreja, né? Vão ter os olhos abertos, né, pela verdade. Nada mais do que a verdade para abrir os olhos dessas pessoas. Então a gente vai ver aí conventos, mosteiros, freiras, religiosos, padres, se dando conta cada vez mais que essa nova igreja, que essa igreja católica que é reconhecida pelo sistema, pelo mundo, não é a igreja católica verdadeira, né? Basta você estudar um pouquinho de história, um pouquinho de teologia, não precisa ser nem tão um estudioso, um teólogo para chegar a essa conclusão, que você vai chegar a uma obviedade, né, que você não tem como ter duas igrejas tão diferentes, né? Então, uma tem que ser a verdadeira. E como a gente deve se agarrar à tradição nos momentos de crise, como diz alguns santos, a própria igreja, então, com certeza, é a igreja católica de sempre, né? Que é a igreja da tradição, a igreja dos nossos avós, né? Dos nossos bisavós. Essa é a verdadeira igreja que nós devemos nos agarrar. E foram acho que umas 15 freiras lá na Espanha. São 16 freiras. Né? No convento lá de Belorado e Ordunha, né? E elas foram muito perseguidas depois desses pronunciamentos. Vamos ver, tem uma freira falando, uma delas, né? Bota aí, Arthur. Falando justamente sobre essa questão aí do papado.
En cuanto a la discrepancia teológica, ustedes se han apartado del Papa de Roma. No creemos que es Papa, sí. Bueno, porque nosotros ya hemos caído como de una especie de ensoñación en la que hemos visto que todo eso no dejaba de ser un invento que habían hecho hace un montón de años y, bueno, una farsa en el fondo, ¿no? En el que ha inventado una nueva iglesia para llegar a donde estamos llegando después de 40 años, en lo que no queda casi ni rastro de lo que ha sido la Iglesia Católica desde la fundación y por nuestro Señor Jesucristo. Y dices, bueno, ¿y dónde está todo esto? Cuando ahora en vez de Dios en el centro está el hombre. Y entonces dices, aquí hemos tenido un problema y bueno, los que vamos buscando a Dios, que normalmente somos todos los cristianos, pero de un modo especial las contemplativas, pues estamos profundamente defraudadas de esta usurpación y de que sigan diciendo que él es el Papa y que los demás son los obispos, y que la gente tiene que despertar y que el que realmente quiera estar en la Iglesia Católica lo que tiene que hacer es escuchar. ¿Cuál es el último Papa que ustedes reconocen? ¿Juan XXIII? Pío XII. Pío XII. Viu? Nossa, ela fez, assim, pronunciamentos fortes ali, né? Estava sendo entrevistada, aí perguntou, ela falou que não é Papa, Francisco não é Papa, falou que é uma nova igreja, uma igreja voltada para o homem, aquilo que a gente sempre fala aí, né? Uma igreja onde o homem é o centro. Ela, falou muita coisa ali. E ela fala o óbvio, que o último Papa foi Pio XII. Pio XII, e foi basta elas começaram a estudar, né, sobre doutrina da igreja, sobre história da igreja, e chegaram à conclusão óbvia, né, que essa igreja católica reconhecida pelo mundo não é a Igreja Católica de Cristo. Isso é mais uma igreja modernista, que não tem nada a ver com a Igreja Católica, que não tem nada a ver com os ritos católicos, que se estabeleceu uma nova igreja. Isso é óbvio. As freiras chegaram nessa conclusão apenas estudando, sendo orientadas, né, e isso vai acontecer com mais pessoas, cada vez mais, né, e Francisco tem colaborado, né. Os escândalos. E não parou, você viu esses dias aí? Você que me falou, não tinha nem me atentado pra isso, né, cara? Deu uma repercussão na mídia nacional, principalmente, porque ele recebeu o Stedley, que é um líder de um movimento... Se a gente for falar de esquerda no Brasil, qual é o movimento mais esquerdista no Brasil hoje? O mais extremo esquerda? Quem é? Qual é o movimento? É o MST. Né? MST. Eles são extremos mesmo, eles pregam até a luta armada. E ele foi recebido por Francisco, né? Acho que nem foi no Vaticano, foi num encontro, né, entre lideranças de movimentos sociais. E ele encontrou com o Francisco e pediu para abençoar a bandeira do MST, né? A bandeira do comunismo, a bandeira vermelha do comunismo, né? Que é justamente a bandeira do MST. E Francisco, né, como um bom militante socialista, esquerdista, né, que isso aí já está mais do que provado, vários vídeos, se vocês voltarem no nosso canal, você vai ver vários vídeos de Francisco flertando com os líderes da esquerda, né, principalmente, a gente tem a história que ele teve um encontro com aquele primo do irmão do Fidel Castro, né, esqueci o nome dele, Raul Castro, acho que é Raul Castro, e todo sorridente, cheio de abraços, e quando foi a vez do Trump, uma cara fechada, né? Então ele sempre teve aquela preferência, né? Aquela opção preferencial não tem a opção preferencial pelos pobres, né? Da teologia da libertação. Então Francisco ele tem a opção preferencial pelos esquerdistas, né? É um papa, né? Pseudo-papa totalmente esquerdista, né? Só pelos atos dele você prova isso, né? Pelas atitudes dele. E se já não bastasse, ainda o líder do MST fez discurso lá, né, para o Papa ouvir lá, para o Bergoglio ouvir. Verdade. Dizendo, condenando a propriedade privada, né, sendo que a propriedade privada é um direito divino, um direito natural, né, que a igreja defende. Com certeza. Leão XIII, né, tem uma encíclica, né. Então, como é que recebe um líder invasor de terras, uma pessoa dessa como é que Bergoglio recebe e abençoa ainda a bandeira? Vamos colocar o vídeo ali do Francisco abençoando a bandeira do MST. Te pido que bendiga nuestra bandera de los indios que estamos sufriendo ahí bajo aguas de Grande Sur. Y te agradezco por sus oraciones. Fuerza, Francisco. Hasta los 100, Aí,
Aí, tá vendo, cara? É o Papa da esquerda, né? Ele é muito amado, né, pelo pessoal da esquerda. Eu tenho uma amiga esquerdista, engraçado que ela nem é católica nem nada. Amiga sim, né? Uma amiga esquerdista, mas a gente nem procura discutir muito sobre política para não dar problema. E ela fala que tem uma grande admiração por Francisco, né? Fala que tem uma grande admiração. Então ele tem admiração desse pessoal da esquerda. Ele tem admiração da mídia, do sistema. É o Papa, né? É o que a gente falou, né? O Papa da Nova Ordem, né? O Papa que tem apreço, né, por esses movimentos, por essas organizações, né? Então, não pode ser um Papa católico legítimo. De jeito nenhum. Ele não combina com aquilo que é católico. Muito pelo contrário. Ele até critica, né? Nós, né, tradicionalistas, né, já fez algumas críticas. Tem feito ultimamente. Já chamou a tradição de museu e várias coisas. De mofo, falando que a gente relacionou os tradicionalistas com coisas mofadas, né? Deu uma entrevista recentemente falando isso daí. Então, assim, a luz ela não combina com as trevas. E então é isso. Ele vai ter sempre esse lado esquerdista, né? Mas tem outro vídeo aí também. Tem do Stedley. Do Stedley falando contra. Esse é o da propriedade privada, né? Isso. Sendo que é um direito. A Igreja Católica sempre defendeu a propriedade privada. Aí vem um ser desse aí, esquerdista, falar contra a propriedade privada. Um absurdo, provando né, que são pessoas que não são dignas de que se fosse um Papa verdadeiro, não seriam dignas de se aproximar, né? Quer ver? Vamos lá, bota aí, Arthur. Vamos ver o vídeo. Malditas sejam todas as cercas. Maledette siano tutte le recinzioni. Malditas todas as propriedades privadas. Maledette siano tutte le proprietà private. Aí, viu? Totalmente contra a propriedade privada. E é o que totalmente contra o que fala a igreja, né? Exatamente. A igreja ela defende a propriedade privada como um direito natural do ser humano, um direito divino. A propriedade privada ela é inviolável, né? Até a Constituição brasileira fala sobre a propriedade privada. Mas são pessoas, são invasores de terra, o que fala os 10 mandamentos, né? Não roubarás, né? E eles fazem justamente o contrário, né? Se ele invade uma terra, ele está roubando uma terra de uma pessoa. E você pregar isso como se fosse uma coisa legítima, né? Você roubar um pertence, né? Uma propriedade de uma pessoa, vai contra os 10 mandamentos, né? De não roubar. E é justamente o que essas pessoas pregam, né? O fim da propriedade privada, né? Que as pessoas não têm o direito à propriedade privada. E vários papas, né? Verdadeiros, disseram sobre a propriedade privada, né? Contra o comunismo, né? O próprio Pio XII, em algumas encíclicas, fala contra o comunismo, fala sobre a pena de excomunhão contra aqueles que apoiam os comunistas, fala sobre propriedade privada. Então, não está mais que claro que a Igreja Católica nunca vai compartilhar teses desse tipo com pessoas como esse Stedley, né? Então... E você pode complementar? Não, jamais ele estaria... Se fosse um papo verdadeiro, jamais estaria compartilhando ali de jeito nenhum. O mesmo discurso, os mesmos lugares, jamais. Verdade. E você falou de roubo, interessante, ó, tem a encíclica de Rerum Novarum do Papa Leão XIII, olha o que ele fala, ó... Portanto, se reduzindo as suas despesas, chegou a fazer algumas economias e se para assegurar a sua conservação as emprega, por exemplo, num campo, torna-se evidente que esse campo não é outra coisa senão o salário transformado. O terreno assim adquirido será propriedade do artista com o mesmo título que a remuneração do seu trabalho. Mas quem não vê que é precisamente nisso que consiste o direito da propriedade imobiliária e imobiliária? Assim, esta conversão da propriedade particular em propriedade coletiva, tão preconizada pelo socialismo, não teria outro efeito senão tomar a situação dos operários mais precária, retirando-lhes a livre disposição do seu salário e roubando-lhes, por isso mesmo, toda a esperança e toda a possibilidade de engrandecerem o seu patrimônio e melhorarem a sua situação. Olha, quer dizer, é uma forma de impedir que aquela pessoa possa progredir, né? Melhorar de vida. O Estado
comandando a vida das pessoas, né? Dizendo o que as pessoas devem ter, né? Dizendo como as pessoas devem se comportar, né? Dizendo que se a propriedade não é da particular, ela passa a ser do coletivo, consequentemente passa a ser do Estado, né? Então, na verdade, o Estado que domina tudo, né? E as pessoas ficam sem nada. Essa é a religião o Estado, na verdade, é o Deus, né, dos comunistas, né? Eles pregam uma religião onde defende o Estado, né, acima de todas as coisas, né? Onde é a idolatria do esquerdismo, né? É o Estado grande, gigante, o Estado onde as pessoas devem obediência, né? Tanto que você vê nos países socialistas, né, o Estado, ele é como se fosse um deus, né? Na Coreia do Norte, por exemplo, você tem o Estado determinando tudo na vida das pessoas, né? O Estado onisciente, o Estado onipresente. Então, não só na Coreia do Norte, na Venezuela, em Cuba, né? Você vê em Cuba a presença do Estado na vida das pessoas muito forte, muito interventora, né? Interfere em tudo na vida de uma pessoa. Aí você vê o que Leão XIII diz, né? O que você acha que Stedley diria para Leão XIII ao ouvir uma encíclica dizendo tal coisa que é totalmente contra a tese que ele defende, né? Provavelmente diria que Leão XIII é um impostor, né? Provavelmente diria que Leão XIII é um capitalista, não sei. Então você vê a contradição, né? Tremenda. Entre e outra coisa, né? Cristo fala, né? Não é Cristo, né? Eu achei que era uma passagem de Cristo, já ia falar de novo. Já ia falar de novo. Aí eu botar nos comentários lá. Mas não deixa de ser uma verdade. Digo quem tu és e direi quem tu és. Mas não deixa de ser apesar de não estar na Bíblia, né? É uma verdade. Né? Não, mas está na Bíblia sim. Se não me falha a memória, rapaz, eu acho que está em Provérbios, alguma coisa assim, eu não estou me recordando, mas está na Bíblia. Falaram que não está, mas está. Então, entendeu? Mas o Francisco, né, esse Bergoglio, ele anda com esse povo aí, esses esquerdistas, né? Ele gosta de dar com essa gente aí que é antagônica à verdade de Deus, né? A verdade divina, né? São contra Deus. Antagônica à religião católica. Verdade. E eu acho que é isso. Hoje acho que deu pra gente passar a mensagem, né? Atualizar as pessoas do que está acontecendo, né? E que cada vez mais pessoas vão se dar conta. Não só as freiras que se deram... tem crescido, né, que foi uma bomba, né? Na igreja, na grande mídia também. Mas outros acontecimentos trarão pessoas à luz, né? Abrirão os olhos das pessoas que hoje acham que a Igreja Católica, essa Igreja Católica que foi estabelecida é a Igreja de Cristo, né? Mais pessoas irão abrir os olhos, né? Com certeza. Deus vai dar oportunidade para essas pessoas. Deus vai dar corda, né, para que esses falsos profetas eles tomem atitudes cada vez mais contraditórias, cada vez mais contra a verdade revelada, para que as pessoas justas, né, as pessoas bem intencionadas, elas abram os olhos, né? Porque tem muitas pessoas que estão no erro, que estão sendo enganadas, mas que pessoas bem intencionadas, que estão de forma inocente. Tem reta intenção, né, no pessoas que está com fazendo. reta intenção, como a gente mesmo conheceu várias, né, não só... Nós mesmos ficamos muito tempo. Nós quando estávamos na RCC, nós estávamos ali, nós tínhamos uma boa intenção, né? Apesar de estarmos no erro, a gente tinha uma boa intenção. Tanto que quando a verdade ela apareceu na nossa frente, né, imediatamente a gente aceitou aquilo. Porque a alma se identifica com a verdade. Deus nos deu esse dom de você se identificar com a verdade. A partir do momento que você nega a verdade, mesmo você tendo uma identificação, aí já é a má intenção, aí já é o orgulho que entra, né? O orgulho de não admitir que você esteve sempre errado, né? E a gente sempre esteve errado lá na RCC, mas a gente tinha boa intenção. Então, sem dúvida. Quando nós conhecemos mais a fundo a Igreja Católica, né, o que a gente nos foi oportunizado na época, através dos livros, dos sites, a gente aceitou. A gente aceitou porque a gente viu que era evidente que não tinha como você conciliar a igreja antes do concílio e a igreja pós-conciliar. Não tem como você conciliar as duas coisas. Não tem como você dizer que a igreja evoluiu, né? A igreja, a verdade, ela não evolui. A verdade, ela permanece, né?
Então, a gente permaneceu. Tanto que não tem o pessoal lá do movimento Permanência, então é a mesma coisa da gente. A gente permaneceu na Igreja Católica de sempre e negamos todas essas inovações pós-conciliar, né? E mais pessoas, com certeza, com o nosso trabalho, com o trabalho de outras pessoas que estão no tradicionalismo, pessoas vão ter acesso a essa informação e vão vir para nosso lado, e a tendência é cada vez mais aumentar. Já está tendo um movimento muito forte, né? Não sei se você está sabendo, de conversão, principalmente nos Estados Unidos, de pessoas do protestantismo, né? Pastores se tornando católicos. Você mesmo comentou comigo. Não só nos Estados Unidos, até no Brasil mesmo. Se você olhar no YouTube, o tanto de testemunho de pastores que estão se voltando, indo para a Igreja Católica, é impressionante. Mas isso por quê? Você acha que é por causa do Papa Francisco? Não. Você acha que é por causa do movimento da teologia da libertação? De jeito nenhum. Lógico que não. É porque a tradição católica ela está ganhando uma força muito grande no Brasil e no mundo, né? Os movimentos, até mesmo na Nova Igreja, a gente tem alguns movimentos que defendem um pouco mais a tradição. Então, tem pessoas lá, por exemplo, o padre Paulo Ricardo, né? Digamos assim, né? Que ele nem padre ele é, mas é uma pessoa que tem um bom discurso, uma boa retórica, e que, infelizmente, não sei por qual motivo ainda não viu, né, a coisa evidente, né, que essa igreja pós-conciliar não é a igreja católica. Ele falando, ele atrai, né, essas pessoas que hoje estão fora da igreja, até pastores protestantes. Então, isso acaba ganhando um corpo, né? E isso acaba sendo um instrumento também de trazer essas pessoas, né, até mesmo para a nova igreja, e depois as pessoas sendo bem intencionadas, elas acabam também aceitando a igreja católica de sempre, né? Porque elas vão perceber que, além dessa nova igreja, existe uma igreja verdadeira, que é a Igreja Católica de Cristo, né? Lá dos nossos avós, a igreja de Pio XII, né? Dos apóstolos, e vão acabar se convertendo a essa nova igreja. Então, isso é muito bom, está acontecendo isso hoje no mundo. E você comentou que está crescendo esses dias. Sim, está crescendo. Senhor me ligou lá de Governador Valadares, até mandar um abraço aí pro senhor, ele se identificou assim, né, Zé do Nico, acho que é isso mesmo. Desculpa aí se eu falei algo errado. Um abraço aí pro senhor e forças, porque realmente não é fácil. Ele falou que acompanha aqui o nosso canal e ele acordou, né, falando que realmente não tinha como ficar nessa nova igreja, né. As pessoas percebem, né? Às vezes eu temo pelas pessoas que, vendo os erros de Bergoglio, acabam saindo da igreja. Isso é muito perigoso. Por isso que as pessoas é bom saber que existe algo além dessa nova igreja, que é algo muito maior, algo muito mais rico, né? Que é a Igreja Católica de Cristo. Infelizmente, as pessoas que não percebem isso, né? E que têm amor pela verdade, vendo os atos de Bergoglio, isso acaba afastando as pessoas. Mas aquele que tem por isso que é importante esse trabalho, né? Para as pessoas perceberem que existe a Igreja Católica verdadeira, que esses atos de Bergoglio não são atos católicos, estão longe de ser católicos, muito pelo contrário. Que essas atitudes de Bergoglio é uma atitude de um papa de uma igreja acatólica, uma igreja anticatólica. E ele é um antipapa, ele é um acatólico, como diria São Pio X. Então, assim, por isso que esse trabalho também é importante. Então, e muitas pessoas estão tomando consciência porque as pessoas estão tendo acesso a essa informação que hoje a internet ela proporciona a muitas pessoas. Então, graças a Deus, nosso canal tem crescido. Estamos aí com 4.250 inscritos praticamente. O nosso último vídeo foi um vídeo bem assistido. E a gente agradece também as pessoas que se inscreveram, as pessoas que estão curtindo nossos vídeos, dando like e fazendo com que essa mensagem chegue para essas pessoas que, às vezes, de forma inocente, né, seguem essa nova igreja. A gente agradece muito isso daí também. Então é isso, pessoal. Igual o Marcel falou, a mensagem tem que se expandir. Então é por isso que a gente pede para vocês, né? E que sejamos mendigos, vamos terminar assim também dessa forma, né? De likes, pedindo para compartilhar, porque o nosso intuito é fazer com que isso chegue para mais pessoas e pessoas enxerguem como aquelas freiras que nós mostramos aqui agora enxergaram, como muitos outros que às vezes entram em contato com a gente e diz que também estão enxergando essa barbaridade que está na igreja de Deus, de Cristo. Então, mendigos de like,
que sejamos mendigos de like. Deixa o seu like aí, nos ajude, porque ajudando o canal, você está ajudando a levar essa mensagem para mais pessoas. Se você acredita nisso, faça isso. É o que a gente pede. Tá bom, pessoal? Então até um próximo encontro aí, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Maria Vita